Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Lohane Naves, ela que é a fundadora da única agência de marketing e também da mentoria Desperta. Seja muito bem-vinda, Desperta Branding, verdade? Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês hoje. Igualmente, alô do marketing, a gente se conhece aí pelas redes sociais, então é uma alegria mesmo de receber aqui no estúdio, é outra energia, verdade? Ah, sim, com certeza, eu tô super feliz de estar aqui com vocês hoje, achei incrível o espaço de vocês e pra mim é uma honra estar aqui sendo entrevistada por você. Igualmente, então vamos começar o nosso bate-papo falando sobre como tudo começou. Eu sei que você começou bem cedo, não é verdade? Foi, comecei bem cedo. Eu vivi e empreendi desde os 13 anos. Desde os 13 anos, despertou em mim esse desejo de ter o meu próprio dinheiro. Eu sempre fui assim, sabe? De querer ter a minha independência financeira. E aí, eu não sei se você vai lembrar, ou se aqui em São Paulo tinha isso, daquelas pessoas que passavam para vender aqueles paninhos de veludo com semi-joia. Sim, lembra disso? Claro. E aí uma moça foi lá vender na minha casa e assim, eu achei incrível aquilo. Eu falei, gente, eu não quero comprar, eu queria vender isso, tem como? E aí foi daí que foi despertando esse espírito empreendedor, que é de ter o meu próprio dinheiro, de fazer as coisas acontecerem. Então, desde os 13 anos, eu tenho essa alma aí de empreendedorismo muito acesa, sabe? Então é algo muito seu e tudo foi muito empírico, desde o começo, sem estudar muito, ou desde lá você estudava o marketing de fato? Não. Estudar de fato não, porque eu sempre fui muito autodidata, sabe? Então eu fuçava em tudo. A época do blog, né? Do blog, de site, eu futricava em tudo, Estela. Então eu aprendi a mexer em HTML, em programação de blog. Daquelas que faziam o template, né? A cara do site. Uhum. Sei bem o que é isso. Sim, e aí na época, assim, novinha ainda, com 15, 16 anos, gravava vídeo para YouTube. Então essa parte de marketing já estava ali. Eu costumo dizer que toda a nossa história, ela é construída por uma jornada e você vai subindo alguns degraus. E aí, aquilo que eu vivi lá atrás, por mais que fosse uma brincadeira de adolescente, né, de aparecer ali no YouTube, de gravar vlogs de maquiagem, aquilo já estava me preparando para viver o que eu vivo hoje, para poder ajudar os clientes, né? Então, eu ainda não estudava, era bem assim, empírico mesmo, daquilo que eu vivia e colocava em prática também nos meus negócios, né, nas minhas vendinhas ali. Foi bem assim. E o que você mais aprendeu naquela época que você aplica hoje nos seus negócios? O que eu mais aplico hoje, que eu aprendi além da resiliência, porque o empreendedor, ele tem que ter muita resiliência, né? Sem dúvida. A gente precisa não desistir. A gente precisa ter essa resiliência, essa força, essa determinação. Então, isso foi me construindo ali logo cedo, para que eu não desistisse dos meus projetos que hoje eles têm acontecido. E também algo que eu fui aprendendo muito, a questão da imagem, de se vender uma imagem bonita. Então tudo que eu criava, por mais que eu fosse muito novinha, eu criava algo que parecia grande. Então teve uma época, por exemplo, que eu comecei a vender semi-joias. E aí eu criei a minha própria marca, isso sem nenhuma experiência ainda, digamos, de faculdade, de pós, MBA, nada. E aí eu criei e as pessoas me perguntavam assim, da onde que é essa franquia que você está trazendo? Qual era o nome? DB Vogue. DB Vogue. DB Vogue era o nome que isso é o branding, né? Para quem está assistindo a gente, o branding é tudo que diz respeito à marca, o nome, sim, as cores. Exatamente. Eu costumo falar assim que o branding, que é assim, o marketing é o pedido de casamento e o branding é aquilo que vai fazer você ficar casada para o resto da vida. É aquilo que vai te encantar todos os dias, é a experiência, é o desejo, é aquilo que você, o cheirinho, a essência da pessoa, o propósito. Isso tudo é branding. E aí eu criei essa marca e as pessoas perguntavam. Então eu criei muito isso do belo, de tirar projetos do papel. Então desde muito cedo eu fui construindo isso.
Foi esses dois ensinamentos que eu acho que me lapidaram para viver o que eu vivo hoje. Excelente. Você é natural de Anápolis, Goiás. Anápolis, Goiás. Sou lá de Anápolis, minha terrinha. Um beijo para todo mundo. Beijo, Goiás. Adoro essa terra maravilhosa. Sim, natureza, lá é comida maravilhoso. incrível. Sim, comidinha delícia. As pessoas muito acolhedoras. Eu sou de lá, tenho muito orgulho de ser anapolina, goiana. E de lá você trabalha com o Brasil inteiro graças ao digital. Gostaria de falar sobre isso, sobre a possibilidade que o digital abre na vida das pessoas. Com certeza. E é algo assim fantástico, porque o digital ele não tem fronteiras. Né? Eu falo que o digital, você precisa estar online, você precisa estar presente. Claro que de uma forma assertiva, com propósito, nunca só postar por postar, mas sempre com muita clareza do seu negócio, do seu propósito, da sua essência. Com intenção. Com intenção, intencionalidade. E aí o digital, para você que é um empreendedor, né? Vamos falar aqui com os empreendedores. Para você que é empreendedor, você precisa estar presente no online, porque isso vai elevar tanto a sua percepção de valor, como também te dar novas oportunidades, né? Então hoje nós conseguimos atender clientes em São Paulo, na Bahia, Brasília, Goiânia, lá pertinho e vários outros lugares. Mas por que a gente consegue? Devido à criação de conteúdo intencional. Então, não é sair postando por vaidade ou para mostrar onde você tá ou para se engajar em algum grupo. Exato. Não, você tem que entender para que você tá postando ali. Exatamente. E aí você cria conteúdo intencional. Intencional como? Para mostrar o melhor do que eu tenho, do meu trabalho, do meu serviço e como que eu resolvo a dor, né, de um cliente, das pessoas, qual dor eu resolvo, qual a transformação que eu gero. E aí você criando esse conteúdo, você alcança pessoas assim, até fora do país, né? E isso é incrível. O digital veio com muita força pós-pandemia, né? E a gente tem colhido muitos frutos nisso, porque as pessoas também meio que quebraram barreiras, né, Estela? Nesse sentido de, mas é online, eu não posso ir lá na loja, não posso ir na agência. Essa coisa de tocar, de ver, mudou bastante, mudou né? muito. Existe o lado bom e o lado ruim disso. Sim. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Sim, Eu queria que você desse uma dica pra quem não sabe por onde começar no digital e não tem uma assessoria, mas caiu nessa entrevista aqui no YouTube, na IPTV ou na TV Mais e está assistindo a gente. O que você diria para essa pessoa que está sozinha e quer começar um negócio do zero? Você como especialista. Sim, hoje o que eu falo, tenha clareza do propósito da sua empresa ou do serviço que você vende ou que você presta hoje. Você tendo clareza dos seus pontos positivos, dos seus pontos fortes, quais os melhores serviços, quais dores você resolve. Primeiro ponto, né? Ter clareza. Segundo, criar conteúdos estratégicos focados o produto versus a transformação, é o que eu falo muito. Então você mostra o seu serviço, mas mostra a transformação que ele gera. A sua utilidade na sua vida utilidade, da pessoa. Sim. Por exemplo, estou vendendo essa câmera que está nos filmando hoje. Eu não vou apenas postar a foto da câmera, mas eu vou mostrar as imagens incríveis que ela oferece. Eu vou mostrar como essa câmera ela é relevante para o seu negócio ou para poder filmar produtos com excelência. É nunca mostrar somente o produto. A gente fala que é aquela panfletagem digital, só mostra produto. Hoje, como você falou, né, veio digital e deixou tudo muito automático e as pessoas estão sentindo falta da humanização. Sim. E o que a gente vê muito hoje, até em pessoas que chegam até nós, a dor Lô, eu tenho o meu negócio, estou começando agora, mas eu não sei o que postar, eu já tentei, mas não tem conexão, eu não vendo. Por quê? Porque não humaniza. Então, precisa ter um CPF, né? Porque todo CNPJ tem um CPF por trás. E as pessoas querem ver isso. Quem é esse CPF que está aqui atrás desse CNPJ? Pessoas compram de pessoas. Pessoas compram de pessoas. Não existe mais essa barreira antiga, né? Essa distância. A gente precisa se aproximar. Exato. Outro ponto também que eu observo, não sei se você vai concordar, mas é a organização na hora de postar. Quantas vezes eu devo postar? Que horas eu devo postar? Existem várias teorias aí na internet de horários. Eu não sei
sei o que você acha disso, se você concorda com essas sim, teorias. Sim, o que eu falo sempre, não é sobre volume de postagem, mas por intencionalidade e qualidade. Se você começar a postar só por postar, ou então começar a pegar só trend, gente, isso não conecta. Por quê? Primeiro você tem que ter a clareza dos seus princípios, dos seus valores, do seu propósito. Depois que você tem essa clareza, aí sim, essa trend conecta com os meus valores? Sim. Então vou postar. Vai conectar, porque aquilo é real, é verdadeiro. Quando você começa a ser um papel, né, um personagem na rede social, as pessoas percebem que não é você e fica engessado, e isso não vai vender porque não é sustentável, né? Então, a questão da periodicidade, né, digamos, o que eu falo? Pelo menos 3 vezes na semana apareça ali no feed. Se não conseguir 2, mas só uma não, é pouco. Pra mim, eu acho pouco. Nos stories, eu acho muito interessante que seja pelo menos enquanto a loja está aberta, né, o período do seu serviço, ele ter algum story ali intencional. Se for algo só postar por postar, não posta. Mas tem que marcar presença ali na rotina da sua audiência, dos seus seguidores. Sim, bastidores é conteúdo bacana, porque gera conexão, você mostrar uma transformação, um antes e depois, isso é fantástico. E aí uma dica que eu dou sempre para os clientes, não consegue gravar stories, mas deixa ali os seus destaques muito bem alinhados, porque o destaque, ele tem o poder de encurtar a jornada do cliente. Então, se ele não viu que tem story ativo, por exemplo, ele vê ali nos seus destaques transformações, feedback de cliente, né, que são provas sociais, reais. Sem dúvida, o que falam de você, as avaliações. Sim, as avaliações de Google faz muita diferença. Então, você estruturar aqueles destaques ali, ter uma foto bonita no perfil, né, na bolinha ali do perfil. Que não seja de A, né? Não, de A não, gente. A IA veio para agregar muito, mas as pessoas estão confundindo. Estão abusando da IA, gente. Por favor, tenham noção, não é? Tem muita coisa que é feita em chat GPT que não conecta. Isso vale para texto também, tá, gente? A gente percebe que não foi você que escreveu. Sim, aquela coisa cheia de hífen e tal, que ninguém nunca usou hífen. De emojis, repente, né? Emoji. De repente apareceu um monte. E textos grandes também. Textos muito grandes, sim. A gente tem que ter o feeling para isso, né? Poxa, esse conteúdo, eu assistiria? Eu ia gostar de ver isso? Eu curtiria esse post? Não tá muito legal. Não, então não vou postar. Tem que estudar muito, né, Lohane? Você contou que lá na sua adolescência você começou empiricamente, algo inato, algo seu. Mas depois você, obviamente, foi estudar. A gente percebe que você é uma pessoa que sabe muito. E eu gostaria que você falasse sobre a sua formação. Eu li um pouco sobre a sua história. Eu vi que você é formada em recursos humanos. É isso mesmo? Sim, foi a minha primeira faculdade. Eu fiz recursos humanos, gestão de recursos humanos. E eu exerci a carreira de gestora de recursos humanos por um período, mas depois o meu espírito empreendedor falou mais alto, gente. Eu não conseguia ficar na mesa ali e só aquilo. Para mim era, não é que seja pequeno, não, é incrível a profissão, mas o meu espírito empreendedor falou mais alto, que foi que eu lancei a marca que eu te falei, a DB Vogue, e saí, depois nunca mais voltei pro corporativo, porque não fazia sentido com a minha essência, com o meu propósito. Então a sua primeira empresa, digamos, foi a DB, a sua primeira marca foi. Quantos anos você tinha ali? Eu tinha 19 anos, 20 mais ou menos ali, já tinha, em volta de 20 e poucos anos, porque ali eu consegui desenvolver bastante na parte do empreendedorismo, né? E aí depois eu fiz muitos cursos na parte de marketing, vários cursos de grandes players do mercado, aprendi demais. E fiz depois o MBA também em gestão de marcas e geração de valor para marcas, que me deu assim um upgrade também, sabe, de conhecimento. Eu gosto muito de ler, de estudar. E esse mercado a gente precisa estar muito atualizado, porque muda o tempo todo. A Meta, por exemplo, lança 5, 10 atualizações por dia, né? São muito difícil acompanhar. Coisas, não dá para acompanhar, então a gente tem que estar sempre estudando ali, né? Muito bom, Lohane. E você começou sozinha, então, na DB, com 19 anos, e depois estudou muito, como você falou, e aí depois você criou outra marca.
Foi. Aí, muitas coisas, muitas águas se passaram aí nesse período. E veio a pandemia, né? A pandemia, para mim, foi um marco muito importante. Sim. Porque enquanto muitos viam a dificuldade, eu vi uma oportunidade muito grande na pandemia, que foi o marketing digital. Foi ali que surgiu a única agência de marketing, que foi, eu digo assim, que foi o meu segundo produto, né, digamos, que eu criei sozinha e que hoje, graças a Deus e a muito esforço, é um sucesso, né? A gente consegue atender pessoas de vários lugares. E foi quando, na pandemia, eu vi essa oportunidade do digital. O digital ali foi um boom, né? Então, eu consegui estudar muito sobre esse novo mercado, né? Porque foi algo que explodiu ali na pandemia. E aí, depois que se passou, eu comecei sozinha, na Única. Comecei a trabalhar para uma amiga que ela me pedia direto: Lô, faz a social media para mim aqui da loja, por favor, tô sozinha, eu não consigo. Eu, nossa, muito resistente. E aí meu esposo virou para mim e falou assim: amor, às vezes aquilo que você tanto quer tá debaixo do seu nariz. E você não enxerga porque você tá olhando enxerga, adiante. Porque você quer outra coisa. Vai lá. Aí eu pensei, eu falei, verdade, você tem razão. O que era a loja da sua amiga? Loja do quê? Loja de decoração e home, de casa, sabe? Então era mesa posta, Nossa. decoração. Então dá pra pintar e bordar no digital, muitas fotos, vídeos. Não, a gente fazia assim, coisas maravilhosas. Montagem de mesas, receitas, decoração de Natal. Então aí eu topei, falei, vamos, bora. E foi através dela que começou tudo. E assim, sou muito grata a ela, porque ela me deu a oportunidade sem eu ter feito nenhuma outra loja, a não ser as minhas. E você começou ali meio reticente, em que momento você percebeu que era a grande oportunidade da sua vida? Eu percebi quando os clientes perguntavam para ela, quem tá fazendo o seu marketing? Quem está fazendo sua rede social? Olha, reconheceram. Ela começou a me indicar, e foi assim que tudo começou. Começaram a vir muitos clientes, e foi onde eu percebi, meu Deus, eu não vou conseguir sozinha, porque foi uma demanda assim, foi crescendo demais, né? E aí... Que tipo de negócios te procuraram ali naquela época? Loja de óculos, loja de alimentação, loja de roupa. Então a gente atendia muitos nichos. E não só de Anápolis? Ainda só de Anápolis. Tá. Depois, quando a gente estruturou a agência mesmo, que veio a agência física, que nós ficamos 1 ano só no online, né? E aí depois eu chamei uma amiga para me ajudar. Eu falei, Su, vamos comigo? E ela, bora. Eu falei assim, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas eu tenho um sonho, você topa? Ela, topo. E ela foi. Estela, e ela acreditou nesse projeto, né? E deu muito certo. Depois de 1 ano a gente conseguiu nos instalar ali em um ponto muito estratégico na nossa cidade. Hoje nós temos a agência, já está ali com 2 anos de agência física. Sim. Agora, por que uma agência física se vocês são digital? E por que você teve essa necessidade? O que te fez é muito querer ficar junto ali com o pessoal? Sim, mesmo empreendendo naquilo que eu amava, né? Que eu amo hoje, continuo empreendendo, nós percebemos a necessidade de ter um estúdio para gravação dos nossos clientes, para fazer fotos, para ter essa facilidade, sabe? E aí, Goiânia é bem pertinho e a gente tinha que deslocar muito para Goiânia porque Anápolis não tinha esses tipos de estúdio. Tá. Então nós conseguimos uma casa maravilhosa em Anápolis e cada cantinho da casa, cada quarto, né? A gente fez de cenários. Então hoje lá a gente tem... Que legal. A gente consegue fazer em torno de 12 cenários, incluindo um podcast que a gente tem. E aí foi dessa necessidade. Foi mais um produto, né? Digamos, que é a Casa Única. Tem a única agência de marketing e a gente criou a Casa Única. Excelente. E se você não tem presença digital, você praticamente não existe no mercado. Exatamente. A rede social, o Instagram, hoje é o nosso cartão de visitas.
é o nosso portfólio, né? Precisa estar bonito, precisa estar ativo, precisa estar coerente com aquilo que você faz. E o que você diz para quem é resistente, quem é das antigas? Não gosto de aparecer, não gosto de gravar vídeo. Existem alternativas para quem tem vergonha ou você acha que todo mundo tem que desenvolver essa habilidade? Existem sim. Por exemplo, eu tenho clientes lá na agência que têm essa resistência, mas que aí a gente desenvolveu uma forma para que eles desenrolassem ali nas gravações de vídeo, porque a gente tentava aquela coisa mais mecânica ali e eles não conseguiam desenrolar o conteúdo. Aí a gente pensou, vamos fazer como se fosse um bate-papo aqui no podcast, por exemplo. E aí eu sentava na frente da pessoa, a gente ligava a câmera lá e eu começava a conversar e dava muito certo. Então, assim, uma dica que eu dou, não dá certo você falando aqui para a câmera, procure estratégias como um podcast para você olhar para outra pessoa e conversar. É diferente. É diferente, porque você consegue desenrolar uma conversa como se fosse algo muito natural, né? Só que a gente vem com todo o roteiro, perguntas, né, muito intencionais que mostrem o seu valor. Essa é uma opção muito boa e que tem dado muito certo lá na agência. E o outro, o que eu falo muito, é saber qual o seu propósito, Estela. Porque muitas vezes a pessoa quer se passar uma imagem daquilo que ela não é. Que não é, e não tem estrutura. Não tem, e fica muito engessado, fica muito artificial. E a partir do momento, quando você entende a sua essência, o seu propósito, poxa, para que eu criei essa empresa? Por que eu faço o que eu faço? Você quer passar aquilo. Eu falo que vendas, né? Porque todo mundo vende algo, um produto ou um serviço. Não é forçar ninguém, mas é abençoar pessoas. Porque através do seu serviço ou do seu produto, você vai estar resolvendo um problema de alguém, a dor de alguém. Então, quando você entende o porquê eu vim, o porquê eu faço isso, você consegue sim criar conteúdo de forma natural. Tudo é venda. Tudo é venda. Então, você não precisa incorporar um personagem, você precisa apenas mostrar a que veio, ao porquê você está aqui, o porquê que eu vendo isso, o porquê que eu faço isso. Precisa ter essa paixão, sabe? Precisa... E pra você, quando se fala em Lohane Naves, qual é o seu propósito hoje? O meu propósito hoje é despertar pessoas para que elas vivam mesmo a sua real identidade no digital também. E acaba que isso transborda para o físico, porque quando você se posiciona ali no digital de uma forma clara, poxa, agora eu sei o que eu faço, o porquê eu faço, isso se torna algo incrível e eu sinto uma paixão enorme por isso, de ver pessoas que chegam em mim, eu não consigo aparecer, não estou me encontrando, e a gente faz todo um estudo mesmo de essência, o porquê que você faz isso, da onde começou isso, a sua jornada. Lembra que eu falei dos degraus? Desde novinho, sim, a gente faz esse estudo. Um raio-x completo da personalidade da pessoa. Porque, como a gente falou, não é só sair postando, você tem que ter propósito, intencionalidade. Então, o meu propósito de despertar pessoas para que elas realmente façam a diferença, sabe? Porque ninguém trabalha por trabalhar. Claro que tem a questão financeira, sim, mas eu acredito muito que o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz com amor, com orgulho pelo que faz, sabe? Sem dúvida é um símbolo, né? Da energia que a gente coloca naquele negócio. Sim. Agora falando em liderança, como você se considera como líder? Hoje me fala um pouquinho sobre a sua equipe e qual o seu perfil como líder. Hoje nós temos uma equipe grande lá, nós temos a redatora, tem os filmmakers, então nós estamos com a equipe hoje de 9 pessoas, fora a equipe que me atende. Por exemplo, a gente estava falando dessa barreira digital, hoje eu tenho um designer e um editor de vídeo de Recife, por exemplo. Olha que legal. Que vieram através do digital e hoje trabalham com a gente. Então isso é fantástico, incrível, eu adoro essa troca. É muito legal. Fica um trabalho diferenciado e muito mais rico. Sim, e muito criativo, né? Sim. Então essa questão de liderança, né, foi crescendo muito rápido e eu fui desenvolvendo isso, eu tive que desenvolver essa liderança. E a gente tem uma liderança muito participativa hoje na Única. Elas têm, assim, eu falo elas porque a maioria são elas mesmo. Há pouco tempo que vieram os homens para agregar. Sem querer ou foi pensado isso?
isso? Foi sem querer, Estela. Olha, por sem identificação, querer. né, Lu? E a única é toda rosa. Então eu acho assim que por ser rosa, quando eu lançava as vagas, sempre tudo muito rosa choque, eu acho que elas se conectavam comigo. Sim. E acabou que ficou tudo mulher, mas depois vieram os homens também que agregaram fortemente. Então é uma liderança muito participativa, colaborativa. muito colaborativa. Graças a Deus eu tenho um feedback muito bom. As meninas que estão comigo hoje são as que começaram desde o início, nós não temos essa rotatividade. Lá em 22. Sabe? Lá em 22, sim. Tiveram umas que entraram e saíram, mas assim, muito pouco, sabe? Por questões pessoais mesmo, a gente tem assim essa harmonia. A gente tá numa equipe muito gostosa, Isso sabe? é super importante porque ninguém faz nada sozinho no empreendedorismo. Até dá pra começar sozinho, mas pra você expandir, de fato a gente precisa de outros seres humanos, né? Você como especialista em RH sabe muito bem disso. Sim. E pessoas precisam de pessoas, Estela, não tem jeito. E o que é preciso pra trabalhar com você? O que é preciso? Quando a gente fala em valores, em comportamento humano. Sim, nós temos lá estampado até na parede da agência os nossos valores, que é honestidade, o trabalho em equipe, crescer e evoluir juntos, porque ali ninguém tá para crescer sozinho, todos precisam crescer juntos. A cooperação e acreditar em si mesmo, porque todos ali têm potenciais incríveis e quando a gente acredita em nós mesmos, a gente consegue desenvolver na nossa área de uma forma extraordinária, né? Também então esses são valores assim que na hora que eu faço o meu RH ali com as meninas, né, eu já detecto para que a gente possa ter uma equipe engajada realmente, né? Porque hoje o nosso diferencial ali na Única é realmente viver o nosso cliente. A gente vive a dor dele. Se ele fala, Lô, eu precisava muito vender X, a gente faz a estratégia e faz acontecer. Porque a gente mergulha na dor do cliente. Tem algum case de sucesso que você possa dividir com a gente? Nossa, tem tantos. Mas, por exemplo, falando esse já, né, de vender X, por exemplo. Tem uma cliente, isso foi até recente agora, no mês passado. Ela falou pra gente, Lô, eu preciso vender tanto X mil, era bastante. Só que eu não sei o que fazer. E aí a gente foi lá, fez as estratégias, fez uma estratégia de live com ela. Para quem acha que live não funciona ainda, funciona, só que precisa ser estratégico. E aí, vamos abrir umas lives aqui no Viver e Empreender. Aliás, o próximo podcast deve ser ao vivo esse aqui, né? Poderia ser ao vivo. Sim, e aí o que nós fizemos, Estela? Nós, lá em Anápolis, eu creio que aqui também, nós temos várias micro-influencers. Eu falo assim, não precisa ser um influencer muito grande, que é caro, né, para o empresário. Então, nós fechamos com várias micro-influenciadoras da cidade, mandamos peças para essas influenciadoras e elas divulgaram a live. E aí, fora outras ações que a gente fez ali no marketing para ela, né, no digital, e ela fez essa live. Menina, ela vendeu mais do que ela precisava. Que legal. Por estratégia. Não é só você fazer por fazer, né? Voltando naquele ponto. Sim. Precisa ter estratégia. Então a gente conhecia muito bem o público dela, conhecia quais micro-influenciadores o público dela conectava, porque não adianta também você contratar influenciadores que não fazem parte do contexto da sua marca ou dos seus produtos. A gente precisa saber alinhar isso também. Então, ela vendeu muito, muito. E tem um caso super recente de um novo cliente, por exemplo, ele é do direito, é advogado. A gente tem, assim, uma gama de clientes. Bem eclética. Muito eclética. A gente estuda de tudo, eu falo. A gente sabe um pouco de tudo, do universo de tudo. Tem que ser generalista para trabalhar com comunicação. Não tem jeito, porque assim, não existe nada engessado, né, Estela? Cada pessoa tem uma essência, tem os seus diferenciais. A gente não pode colocar as pessoas numa caixinha e pronto, né? Não existe. E aí ele veio, ele nunca trabalhou com nenhuma agência. Morria de medo, porque achava que não era capaz e tudo. E a gente estudou todo o nicho dele. Ele é um recém-formado, digamos, né? Ele formou em 2018, então tem uma trajetória não muito longa na advocacia. E aí a gente precisava posicionar ele no Instagram dele, no digital. A rede social mais importante para ele seria o Instagram. E a gente começou com esse posicionamento na semana passada. Então, assim,
já fez assim um impacto muito grande para ele. E ontem nós postamos o primeiro vídeo dele contando a história, porque eu acredito muito que a gente precisa contar a história da pessoa. Porque, por exemplo, ele formou em 2018, mas desde a infância dele ele tem um senso de justiça extremamente aguçado. Então, o sucesso deixa pistas, e já ia deixando pistas desde criança. Olha que legal. E a gente veio com esse vídeo. E assim, o vídeo dele foi um estouro, Estela. As pessoas viram ele agora como um advogado especialista na área como autoridade dele, na área. Autoridade. É incrível. Antes de vir para cá, eu estava vendo os comentários. Ele tá muito feliz, muito. Ele me mandou mensagem ontem à noite, a gente soltou o vídeo ontem às 19. O vídeo dele, assim, tá bombando mesmo, mas não é a questão da viralização. Bombando com quem precisa bombar. Viralizando com quem precisa, que são com as o público pessoas, certo. O público-alvo, que é algo muito importante, que a gente também precisa ter muita clareza. Não são só os números, né, Lô? Não são números, não. Não são sobre likes, sobre comentários, mas são sobre alcançar as pessoas certas. Eu tenho certeza disso. É muito sobre isso. Então, assim, é um novo projeto que já é um case de sucesso, porque eu tenho aqui o feedback dele, posso te mostrar depois, dele, assim, encantado com o trabalho que está sendo feito, porque ele está se encontrando, ele se encontrou. Isso é muito lindo, e dá pra ver seus olhos brilhando aqui contando essa história. Eu tô falando, a gente mergulha na história do cliente, porque era o sonho dele se posicionar no digital. E a gente começou posicionando ele e está dando muito certo, e tenho certeza que vai ser uma parceria de anos, de muito sucesso, pra gente trazer muito retorno financeiro pra ele. Se você quiser, a gente até coloca aqui a imagem dele. Vou colocar o antes e depois. Nessa entrevista a gente pede pra edição colocar aqui também, que fica bem legal. Tenho certeza que ele vai deixar. Para o nosso público entender um pouco mais sobre o seu trabalho. Sim, que a gente sempre faz isso, Estela, de tirar os prints ali do antes e do depois. E quando a gente terminou o antes e depois, eu já mandei pra ele, uau, que diferença. Porque antes entrava no perfil dele, ninguém entendia o que ele fazia muito bem. E hoje tem a clareza exata do que ele faz, como contratá-lo. E pra mim isso é fantástico, sabe? Eu adoro despertar isso nas pessoas. Você consegue ali garimpar o que o seu cliente tem de melhor para mostrar para o mundo, né? Exatamente. E ajuda a vender, que é isso que todo mundo quer vender no fim das contas. Sim, e com autenticidade, com verdade. Eu tenho certeza que seu trabalho é muito importante. Mas vamos falar sobre os erros. Você me contou duas histórias muito lindas. Agora, quando você tem um problema com seu cliente, ou quando o seu cliente chega com abacaxi para você, me ajuda a descascar esse abacaxi, Lô. Como é que você faz? Qual é a estratégia? Qual é a sua primeira ação? Ou o seu primeiro pensamento? O que você passa para sua equipe? Qual a estratégia você costuma adotar diante das adversidades? Quando chega um cliente lá com um abacaxi, literalmente, pra gente, o primeiro ponto é tentar entender o porquê que chegou nesse abacaxi, sabe? Eu acredito muito que o problema tá ali na raiz. E a gente precisa tratar essa raiz para poder dar novos frutos, porque não adianta você tratar ali parar a árvore se o problema está lá na raiz. Sim. Então a gente tenta sempre entender profundamente qual o problema que você está vivendo hoje. Vamos tentar entender? Ok, a gente passa por reuniões com a equipe para que a gente possa desenvolver uma estratégia única para o nosso cliente, para que ele possa ter reais resultados ali nas redes sociais dele, né? Seja Instagram, Facebook, TikTok, Google, mas a real diferença é entender o problema, porque às vezes você só olha superficialmente para o que ele está passando, mas às vezes nem ele tem essa clareza de onde que tudo começou o problema, né? Então a gente traz essa clareza para ele de aonde está o erro, erramos aqui, vamos construir tudo aqui de novo para trazer esse resultado, ok? Ok, vamos lá. E dá certo. A gente tem vivido muito isso. Então, é ter muita clareza mesmo do problema. Às vezes a gente não quer cutucar, né? Porque o problema tá na gente e a gente às vezes não quer mexer naquilo ali, e o orgulho mesmo, né? Mas a gente precisa mexer nisso. Eu mesma errei muitas vezes. Nossa, já postei muita coisa sem sentido, mas é o processo. Sem a gente dúvida. precisa estar aberto a viver os processos da vida, né? E faz parte, errar é humano, a gente precisa aceitar os nossos erros, porque é só errando que a gente sabe onde a gente vai melhorar. Parar, analisar, respirar. Hoje eu vejo os meus vídeos que eu postava lá no início da carreira, né? Eu falo, meu Deus do céu,
Socorro. Eu adoro esses vídeos. Começou assim, agora tá assado. As grandes influenciadoras, quando a gente volta ali 5, 10 anos, é muito incrível. Diferente. E elas já tinham o público delas. Já. Isso que importa. Que é o que você acabou de falar, engajar com aquele público e conversar com aquele público, levar algo de bom pra ele. Levar conexão, né? Faz todo sentido. E é sobre isso, sabe? Trazer essa clareza mesmo e não desanimar, porque às vezes você pensa, mas eu não tenho o melhor celular para poder gravar. Não, começa com aquilo que você tem, do jeito que você tem, tendo essa clareza mesmo, é isso que eu quero, minha paixão é essa, e faz acontecer, que depois você vai olhar para trás e ver ali, né, como que... Sentir aquele orgulho. Que eu cresci, no microfone aqui. Eu até me emocionei, porque é bom olhar para trás e ter orgulho do que você construiu. Sim, porque eu acredito que a Estela, de anos atrás, olha para trás e fala, poxa vida, olha só onde eu tô hoje, como eu estou hoje, e você guardar toda essa trajetória, eu acho que conecta muito, sabe, Sim. Estela? Porque às vezes a pessoa que tá aqui ainda, embaixo, olha pra você e fala, poxa, ela começou como eu estou hoje. Se ela conseguiu, eu consigo. Eu sou muito assim, sabe? De inspirar. De inspirar, eu gosto disso. É despertar pessoas mesmo. Esse é meu propósito. Ai, que lindo. Você é muito otimista, parece muito otimista aqui nessa entrevista, pelo menos. Uhum. Agora, você como uma empreendedora nata, você acha que empreender é pra todo mundo? Não é para todo mundo. Porque não é todo mundo que tem essa resiliência que a gente falou lá no começo. Tem pessoas que, até pela questão mesmo de personalidade, né, não tem esse otimismo todo, não tem essa visão de que... Hoje, eu vi um meme ontem na internet, a vida do empreendedor é o seguinte, você começa o dia com 40 mil na conta, vai almoçar com 1.000 e vai dormir com 10 boletos para pagar. Então, não é todo mundo que tem esse otimismo e essa garra, esse pulso firme para ter esse tanto de coisa e de responsabilidade, ter equipe para liderar, ter salários para pagar, ter que captar novos clientes, fazer o comercial, né? O eu empresa, eu presa. Equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, família. Né? A família por trás. Quero muito tocar nesse assunto. Quero saber um pouco da Lô, mãe, esposa. Você pode contar um pouquinho? Claro. Você tem quantos filhos e como é que você gira os pratinhos no dia a dia? Eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Davi, de 9 anos, o Lucas, de 6 e a Débora, de 1 aninho, que inclusive ontem estava chorando lá, longe da mamãe, mas falei, minha filha, calma que a mamãe tá voltando. Mas os meus filhos foram a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque eu venho do casamento, né, com o Fernando, meu esposo, e ele era estéril. Então, houve essa cura dele, né, e muito bem curado. 3 e vieram 3. Que legal. Então, que assim, incrível. são verdadeiros anjos na minha vida que me impulsionam, sabe? Para fazer cada vez mais o que eu faço hoje. E eles são verdadeiros combustíveis incentivadores. O Davi mais velho mesmo, antes de vir para São Paulo para gravação, ele virou pra mim e falou assim, não, mamãe, vou sentir tanta saudade, mas vai lá, mãe, vai lá que vai dar certo, eu tô tão feliz. Eles sentem orgulho. Sentem orgulho e eles adoram também essa questão da mídia social, eles já nascem com isso, né? Parece que já nascem com o dedinho ali no scroll, né? Sim, e é fantástico, mas assim, um ponto que você falou e que é muito importante para equilibrar esses pratos é a inteligência emocional, porque se você não tem essa inteligência emocional de colocar tudo em ordem, não dá mesmo, porque são 3 filhos, um marido também, que a gente não pode esquecer desse marido, e tem todos os trabalhos ali de casa, e mais a empresa que tem que cuidar, a equipe, o cliente, são inúmeros, né, pratinhos. E as criações aqui. E tudo que você tem que você fazer. tem que ter essa criatividade para criar para tantos nichos diferentes, né? Então é muito sobre essa inteligência emocional mesmo, de você acreditar também que vai dar tudo certo, respira fundo
já deu tudo certo, não desesperar, porque tem dia que dá vontade mesmo de desesperar. De desistir de tudo. Desistir. Jogar os pratos, quebrar jogar os pratos. Ai, chega, pelo amor de Deus. É bem isso, é bem aqueles memes de internet empreendedor, sabe? Sim. Mesmo tempo que você tá sorrindo, feliz da vida ali, você já quer chorar e não tá tudo bem. Caiu o Pix na conta, opa, tô feliz. Ai, é muito isso. Então, assim, essa jornada de mãe empreendedora não é fácil, mas é muito gratificante, muito, em ver aquilo que a gente está construindo. Tenho certeza disso. Como você faz para se desconectar? Para desconectar, por exemplo, final de semana, eu costumo nem pegar no meu celular. Olha. Então, assim, a gente já educou os nossos clientes que final de semana não tem equipe. Só se tiver uma campanha muito específica, e claro, tudo é muito bem acordado. Mas no final de semana eu tento não pegar no celular, para que eu esteja o máximo de tempo possível ali com eles, né, com o esposo, em casa, para que eu possa desconectar. E o Goiás ajuda muita gente, né, com o verde, com a natureza. Então, é fantástico isso. Eu gosto muito de ir pra fazenda, né, com meu pai. Então lá a gente desconecta, coloca esses meninos para brincar na terra, pisar no chão, comer fruta do pé. Então, assim, é algo que eu gosto muito, sabe? A natureza me desconecta dessa selva de pedras e me recarrega. E é ali que você se inspira, que você cria. Sem isso a gente não consegue sair dessa roda de ratos que a gente fala. Exato, né? Exato. E também o exercício físico é muito presente. Tento sempre meu horário ali na academia, porque é algo que me ajuda muito. Eu falo muito que precisa estar muito bem alinhado mente, corpo e espírito, sabe? Então a fé também me move muito. A minha fé é algo que é um pilar muito importante na minha vida, que também me traz para esse centro. Opa, não, eu sei que Deus está comigo. Se Ele me deu essa ferramenta aqui para poder utilizar, Ele vai me ensinar a como utilizá-la. Então, mente, corpo e espírito precisam estar sempre muito bem alinhados para dar conta de tudo. Atender todo mundo, ajudar as marcas a decolarem, né? Sim. Agora, voltando a falar de negócios, quando um empresário, uma marca chega até vocês pensando só em números, como você faz para realinhar, para fazer esse raio-x e mostrar que o propósito é muito mais importante para você alcançar seu resultado? Eu gosto sempre de falar da questão do propósito, trazer a eles o sentido do porquê ele faz aquilo que faz. Porque muitos, isso é fato, eles chegam, mas não tá dando curtida. Tá, mas quem curtiu faz sentido? Realmente faz sentido. Já teve cliente lá na nossa agência que com um post que teve uma curtida, ele fechou uma mentoria assim, caríssima. Tá um vendo? Post de uma curtida. Mas porque conectou com a pessoa certa. Conectou com quem precisava conectar. Então eu trago sempre esses cases de sucesso, por exemplo, eu mostro, falo, olha, não é sobre números. O que você está me trazendo aqui hoje são apenas números. Qual o resultado disso aqui? Não tem, não está fazendo venda. Então é porque não está conectando com o público certo. Então eu trago muito para o que ele já está vivendo. Sim. Sabe? Ele vai me dar a resposta. Eu já puxo a resposta da boca dele. Tá, você teve 1000 curtidas nesse post. Quanto você vendeu? Nada. Então tá errado. Alguma coisa tá errada. Tem alguma coisa errada. Aí agora tem outros, teve 10 curtidas, vendeu? Zerei o estoque. Porque conectou com as 10 pessoas que precisavam conectar com aquele produto. É sobre o público-alvo, a gente precisa ter clareza do público que a gente precisa alcançar. Então, as postagens, o estilo de imagem, o estilo de vídeo é totalmente diferente para o público A, para o público Z. Com certeza. É muito diferente. Quais são os erros mais comuns que você identifica hoje no digital, na rede social principalmente, Lô? Os erros mais comuns são as pessoas quererem viralizar, sabe, com as trends. Então, por exemplo, o fulano tá postando aquela trend, eu vou postar também porque tá todo mundo postando. É você, novamente, incorporar naquele personagem só porque tá todo mundo postando e no final, além de passar vergonha, não vendeu nada. Porque não conecta com o valor. Fica fazendo dancinha, palhaçada. Sim, lá nos nossos clientes eu nunca coloquei ninguém pra dançar, Estel. Não, quem gosta de dançar, acho que tem que dançar. Tudo bem. Então, assim, se faz parte, né, de você, se você sempre gostou de dançar, se você é aquela pessoa pra cima. O Alex Viana, eu sei que gosta de dançar. Ele e a mulher dele, a Erika, eles fazem uns
vídeos sensacionais, mas aí eles trazem verdade, porque eles sabem dançar, eles gostam. Parte ali dos princípios e dos valores. Alex Viana é o nosso diretor aqui, tá, gente? Você que não sabe, você que tá chegando agora no Viver e Empreender, um beijo, Alex, um beijo, Érica. Sim, então é muito isso. O erro é isso, você querer imitar aquilo que não faz parte da sua essência. A gente trabalha muito com essência na agência. Então, antes de qualquer estratégia para um cliente, a gente estuda a essência dele. Porque se eu não estudar a essência dele, eu só vou jogar aquilo que está viralizando, aquilo que está na moda, e não faz parte. Ele vai ficar ali totalmente engessado. O erro maior é esse, sabe? Tá. Porque quando a pessoa tá... A gente tá muito ali, né, ligado no Instagram, então a gente busca muita referência. E a gente se apega nessas referências e esquece quem somos nós. E foi por isso que veio a minha mentoria Desperta Branding. Porque eu percebia que as pessoas estavam muito nessa de ver as referências, de ver o que fulano tá postando, o que fulana... E é importante dizer que, em geral, é uma bolha criada pelo algoritmo. Sim, então, ali, nossa, isso é super... Você perde a diversidade do mundo ali, olhando só para aquele conteúdo daquela maneira. Principalmente as redes, né, Instagram, TikTok. A partir do momento que você vê A, ele só vai te mostrar A. Ele não vai estourar a bolha. O algoritmo, ele só vai te entregar aquilo que você mais vê. E aí você vai ficando tão bitolado naquela ideia que a sua criatividade some, o seu eu, você mata a sua essência. E a partir do momento que você copia, você tá matando quem você é e o seu propósito. Sim. Então, a gente precisa ter esse feeling, sabe? De, opa, eu tô me perdendo nisso daqui. Deixa eu reconectar comigo, né, com a minha essência, para que eu possa criar algo verdadeiro, né? Muito sobre isso, Estela. Muito bom. Lô, qual foi o momento mais desafiador da sua trajetória empreendedora até aqui? Mais desafiador foi a gravidez, tendo que gerenciar todos esses clientes. A primeira gravidez? Não, a primeira não. A primeira, o Davi tá com 9, né? Foi mais agora da Débora. Tá. Da Débora foi bem recente, ela tá com 1 ano e 4 meses. E aí eu tive complicação no final da gestação, então eu não pude ir mais nos clientes. Ai, meu Deus. E eu sou muito a cara do negócio, né? Como eu falei, precisa mostrar o CPF por trás do CNPJ, que, né, essa questão do personal branding ali. E aí eu ia muito nos clientes, tudo, e eu, meu Deus, agora eu tenho que ficar só em casa, bebendo litros de água, porque o líquido tava secando, a placenta. E aí eu me vi tendo que gerenciar todos os clientes, a equipe, e eu, meu Deus, vai dar certo? Só que como a gente já tinha uma estrutura de trabalho e como eu crio muito esse vínculo mesmo com os clientes, eles super entenderam. Eu acredito muito que é a questão da comunicação. Claro. Você transmitir de forma clara e honesta mesmo, que é um dos nossos valores, honestidade com o nosso cliente. Então eu trouxe aquilo, esse momento foi muito desafiador para mim. E o pós, né, a questão do pós-parto também. É muito, para quem é mãe sabe o que é, e ainda tem que gerenciar uma casa ainda com 2 crianças. E um negócio com mais 9 pessoas, com mais 9 clientes. pessoas e mais todos os clientes, meu Deus do céu. Então assim, no final deu tudo certo, que sabe? Bom. Mas foi muito desafiador. E mesmo muito. Com esses desafios, você quer seguir em frente, você quer fazer acontecer, gravar podcast aqui, gravar em Anápolis, levar a gente para fazer matéria também na sua empresa, que eu tô sabendo. Eu quero, com certeza. Agora, o que te move e onde você quer chegar, Lô? Olha, o que me move é exatamente o resultado que eu entrego para os clientes. Quando eu recebo as mensagens de, nossa, Lô, muito obrigada, Lô, que trabalho incrível. Isso me move demais, porque eu vi que o meu propósito foi alcançado, que eu consegui despertar na pessoa a real essência dela. E hoje a pessoa consegue se ver ali e ver a pessoa fluindo super bem nos negócios, na rede social. Porque, como eu disse, você se posiciona no digital, isso transborda para o físico. Você se posiciona num atendimento totalmente diferente. Sim. Então, isso me move demais. E onde eu quero chegar... É difícil porque para uma sagitariana, né, o céu, eu nem sei se o céu é o limite. Aventureira, gosta de viajar, criativa. Uma coisa eu sei que eu não vou parar, mas o meu propósito é despertar cada vez mais pessoas
a viver isso, a viver esse extraordinário do digital com autenticidade, com clareza de propósito e sendo reconhecido por aquilo que ele faz, que é o mais legal quando você vê que as pessoas reconhecem o seu cliente, né? Nossa, você tá arrasando ali, tá dando muito certo, eu quero o seu serviço, eu quero o seu produto. Gente, isso é incrível. É incrível. E a responsabilidade é muito grande. Quanto mais admiração, mais responsabilidade você tem em manter aquela imagem e entregar a verdade, entregar um produto real. Sim. Ou um serviço real. Sim, é uma curadoria também muito forte que a gente faz na agência. Se chega alguém, por exemplo, com algum produto que não está condizente com os nossos valores, né, ali na agência, a gente também não pega, porque, por exemplo, não vai dar certo isso aqui, a gente vai ter que criar conteúdo para esse tipo de coisa que a gente não acredita, não vai nem dar certo. Então, assim, onde eu quero chegar é chegar até você que me assiste agora, despertar você, para que você viva seu real propósito através do conteúdo no digital. Esse é meu propósito de vida. Bom. Lô, infelizmente a gente vai ter que terminar a nossa entrevista por de tempo, mas eu gostaria muito de continuar essa conversa aqui em Anápolis por vídeo, quando você quiser. Você já é minha convidada. Muito obrigada. Você, o Alex, irei. Né, a outra pessoa o que João, tá aqui. Maravilhoso. Nossa, obrigada, vai ser João. um orgulho muito grande ter vocês lá, uma honra, né? Nós temos lá a casa única com os nossos estúdios e tudo, e vai ser um prazer gigantesco te levar lá em Pirenópolis. Prazer é meu. Agora deixa uma mensagem para a posteridade. O que você quer falar hoje nessa entrevista para ficar marcado na sua história? O que eu quero falar para você hoje é: não desista dos seus sonhos. Se você tiver força e acreditar que você pode, que você consegue, por mais que hoje você não consiga vislumbrar aquilo que você quer para amanhã, acredite que você pode. Não deixe a sua vista embaçar a sua visão lá da frente. Muitas das vezes a gente vê algo que está muito aqui na nossa frente e fala: nossa, mas isso aqui está tão longe da realidade que eu quero. E aí a gente deixa essa visão embaçar os nossos sonhos. E eu falo muito isso: não deixe a sua vista, aquilo que você vê agora, embaçar a visão, né? Embaçar, né, aquilo que você quer viver, aquilo que você sonha em ter. É bem isso mesmo. Não desista, que você consegue sim. É isso aí. Lô, obrigada. É um prazer te receber. Agradeço. Parabéns pela pessoa que você é. Muito sucesso, tá bom? Obrigada mesmo. Obrigada. Lohane Naves é o nome dela. Ela que é a fundadora da única agência de marketing, o Viver Empreender TV. Fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência de sempre e até o próximo programa. Tchau, tchau.